Eu sempre gostei de escrever e de ler desde que eu era pequeno. Eu li muito cedo, assim, inclusive eu entrei no ensino fundamental, né, que na primeira série eu entrei numa turma que já era para crianças que começaram a ler cedo, num projeto especial para pessoas com altas habilidades. Então desde cedo eu sempre me identifiquei muito com a leitura e com a escrita. E sempre gostei muito de cinema também. E juntei as duas coisas. Há muito tempo eu tenho um blog de cinema, então digamos que eu acho que eu nasci jornalista, assim, eu sempre quis isso, eu nunca quis outra profissão além dessa. Eu me formei em jornalismo em 2013 no IPA, e ao longo da minha trajetória na faculdade eu passei muito eu fui repórter do online da faculdade, do portal, do Universo IPA, e diariamente eu fazia também o rádio jornal, que era um rádio jornal diário, com as notícias do dia, e fazia toda a questão da produção, da locução inclusive, e tinha um programa de rádio também semanal sobre cinema na faculdade. Passei em estágios por essa questão do online, pelo rádio, e depois, mais pro final, assim, quando eu já estava mais perto da graduação, eu entrei numa assessoria de imprensa na pauta, e daí comecei a ter essa experiência, e é onde eu tô até hoje, no ramo da assessoria. Eu acho que relacionamento é a palavra que define a assessoria de imprensa, seja do assessor com os veículos de comunicação ou com o próprio assessorado, né? Primeiro tem que ter, obviamente, uma relação de confiança ali. O assessorado precisa ter noção de que a assessoria sabe o que é melhor para a imagem dele. O jornalismo hoje, no geral, ele tem passado, eu acho que por muitas transformações, né? Com essa questão do online, com o que a gente está querendo. Eu acho que a gente percebe essas transformações, mas a gente ainda não compreendeu muito bem o que mudou. Então a assessoria de imprensa, obviamente, está passando aí por um tempo de adequações, digamos assim, de saber o que interessa um veículo, de como está funcionando uma redação. A gente que está do outro lado do balcão, digamos assim, a gente tem que compreender também toda essa lógica de quem é quem numa redação, e isso está mudando muito. Isso toda hora as funções são diferentes, as pessoas estão procurando outros tipos de conteúdo. Eu acho que não só para quem está procurando ser assessor de imprensa, mas o jornalismo atualmente eu acho que tu tem que estar sempre em movimento. Eu tive colegas na faculdade que durante os 4 anos de graduação ficaram em um único estágio, digamos assim. Isso é ruim, porque hoje em dia a gente está num momento em que a gente precisa atuar em todas as frentes. Não dá hoje para tu, por exemplo, dizer, eu quero ser só repórter cultural de um jornal impresso. Não dá. Tu vai chegar lá, vou te botar a fazer online, daqui a pouco tu tá fazendo um boletim pra rádio. Então, ao mesmo tempo que tu tem que estar se movimentando no mercado, jornalismo é feito de contatos. Então esse movimento, obviamente, tem que procurar fazer o máximo de contatos possíveis, e eu acho que a faculdade é uma coisa que propicia isso. Tu tem a desculpa, eu sou um estudante de jornalismo, me ajuda, por favor. Quando tu tá já mais formado, já é um campo completamente diferente, entendeu? Ali tu já teria que ter uma rede de contatos pronta. A gente pensa que tá em agosto, agora que a gente começou a trabalhar em junho ou julho. Não, desde lá de março a gente já tá pensando exatamente nisso. As inscrições começam em abril. Então, digamos que desde lá de abril a gente já tem uma divulgação para fazer, pelo menos. E são várias etapas. O Festival de Cinema começa com divulgação das inscrições, o fim das inscrições, a seleção dos filmes, depois passa pela coletiva de imprensa. É um trabalho, obviamente, muito importante no sentido de que envolve imprensa não só regional, mas uma imprensa nacional. Então a gente tem um trabalho aí muito importante de checagem dos fatos, do que a gente quer comunicar. A gente tem que falar também institucionalmente, a gente não fala só sobre cinema. O Festival de Cinema ele é realizado pela Gramado Tour, que é uma autarquia aqui de Gramado que faz os eventos públicos. Então a gente tem que falar da cidade, porque o evento também representa a cidade. Então tem todo aí um pensamento de construção de discurso que não passa só pela questão da nota de divulgar quais foram os filmes selecionados e de fazer uma coletiva de imprensa para lançar eles. A gente tem todo. O que a gente quer comunicar dessa seleção de filmes, por exemplo? A gente pensa junto aos curadores o que vai ser dito sobre isso, né? O que a gente quer comunicar com esses filmes. Então é um trabalho muito minucioso, assim, que obviamente tem um dia a dia mais intenso a partir de ali de junho ou julho, porque obviamente está chegando o evento, mas é um trabalho a longo prazo.
faz, apesar de ele ser um evento que eu comentei que a gente tem início, meio e fim, e que é uma coisa que já dá mais para se pautar a partir das datas, desde fevereiro a gente já pensa ele conceitualmente, a gente já pensa o que é esse festival de cinema. O Festival de Cinema de Gramado, em termos de cinema, obviamente ele tem um legado aí muito grande, ele tem um histórico muito importante, porque ele foi o único festival de cinema que nunca parou. Mesmo em tempo aí que com a extinção do Abrafilme, com o governo Collor, foi o único festival que se manteve firme e resistente. Ele tem uma importância muito grande. E tá aqui pra mim é uma realização. Na primeira vez que eu fui jurado, eu conheci o Rubens Evaldo Filho, que fez parte da minha formação como crítico de cinema, digamos assim. E especialmente depois, quando eu me tornei assessor de imprensa do festival, obviamente eu conheci muitas pessoas aí que eu sempre admirei. É complicado tu lidar do outro lado do balcão com os repórteres. Especialmente no Festival de Cinema, que convida alguns jornalistas. Então sempre essa função de quem a gente vai convidar ou não, porque a gente tem um número limitado, digamos, de colegas, né, de jornalistas que a gente pode trazer para o evento. Então esse é sempre um sufoco, porque a gente tem que fazer um panorama nacional e a gente tem um número X de pessoas que a gente pode trazer. E tu imagina, a gente tem 600 credenciados. E obviamente todos esses 600 credenciados de todo o Brasil querem vir a Gramado a convite para cobrir o evento. Então o que a gente recebe de ligação, o que a gente recebe de e-mail e até de quem não é convidado, assim, que às vezes fica muito furioso porque não veio, especialmente nessas 2 semanas antes do evento, que é quando a gente acaba de finalizar esse processo, é um sufoco muito grande. Mas depois que a gente está aqui, que tudo se acalmou, que está todo mundo aqui, a gente viu que aquele sufoco e que, não digo que a gente sofreu em vão, mas que talvez a gente tenha sofrido mais do que a gente precisava e que no fim fica tudo bem.